Olá, boa noite a todos, boa noite amigos do GECAL e todos aqueles que estejam nos assistindo, as casas de Maricá e as cidades adjacentes que nos prestigiam sempre. Essa troca mútua é muito importante, é muito legal, muito gostoso e propícia para a doutrina espírita no quesito de divulgação. Vamos fazer mais isso, vamos participar mais das palestras de outras casas, de outras cidades, para que nós possamos nos unir cada vez mais. Hoje vou ler uma página inicial do livro A Mensagem do Dia de Sheila para Você, de Clayton Levi, editora Allan Kardec de Campinas. E aí eu abri aqui, caiu numa página chamada No Clima da Prece. E é para nós, né? Vamos lá. Acalme seu coração. Dificuldades são ensinamentos importantes. Se você caiu, apoie-se no trabalho edificante para reerguer-se. Se a doença o visita, encare-a sem revolta nem desânimo, recordando os recursos necessários para a volta ao equilíbrio. No mundo, a noção de saúde ainda se limita à visão parcial do corpo físico. Há, porém, doentes saudáveis do ponto de vista espiritual, assim como existem pessoas em plena posse das energias físicas, entretanto, doentias do espírito. Lembre-se de que a vida gera mais vida. Lutas, dores, decepções e tristezas formam o quadro abençoado de experiências que nos ensinam a perseverar sempre. Em qualquer situação, prossiga trabalhando no bem. Rejeite os pensamentos negativos no clima da prece e você sentirá a presença do mais alto amparando-o. No final, tudo passará e você se descobrirá feliz e capaz de muitas realizações. Então, como eu disse, é uma página bem propícia para nós, né? Estivemos um pouco doentes esses dias, não dava para gravar por causa da tosse, mas agora já estamos aí tentando. Então, se acontecer, eu peço desculpa a vocês durante o transcorrer do estudo. Mas vamos à nossa prece inicial. Senhor Deus, querido Pai, amantíssimo Criador deste universo maravilhoso, Jesus, mestre amigo, nosso irmão de todos os momentos, aos bons espíritos, à espiritualidade mentora de cada casa, principalmente a do GECAL, que possamos, Senhor, nesta noite, estar imbuídos do estudo das Tuas leis, do estudo, Senhor, dessa doutrina, que nós possamos estar atentos, sermos intuídos e tentarmos, pelo menos tentarmos desde já, colocar em prática os Teus ensinamentos, aquilo que está escrito. Sabemos, Senhor, das nossas grandes dificuldades, mas também sabemos que temos ânimo e que temos o desejo de crescer. Por isso, rogamos a Tua bênção para esse estudo, esta noite, e também aos nossos espíritos superiores, aos nossos mentores, para que eles nos intuam, nos acompanhem nesta jornada da noite. Abençoe, Senhor, todos aqueles que estejam ouvindo neste momento, aqueles que vão ouvir depois, ou aqueles que não poderão ter contato com esse estudo. Abençoe a todos, Senhor. Abençoe o nosso planeta tão necessitado de vós ainda, para que possamos crescer e passar para um novo mundo. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, vamos dar início aqui então aos estudos da noite. Nós escolhemos para hoje o Livro dos Espíritos, no capítulo 1, da Lei Divina ou Natural. Está na parte terceira das leis morais. É a primeira lei, da Lei Divina ou Natural. Ela vai do 614 ao 628. E antes da gente iniciar, eu queria passar para vocês, eu vou dar uma olhadinha de lado, porque eu estou com o laptop aqui próximo, passar para vocês os objetivos do nosso estudo.
né? Então a gente tem que ter um encadeamento de ideias para a gente poder fazer o estudo corretamente. Então os objetivos desse estudo é definir o que é lei divina ou natural, como é que funciona, quais os caracteres dessa lei natural, como nós temos que ter o conhecimento dessa lei natural ou divina. Então a gente tem que entender como é que funciona a lei de Deus, lei divina ou natural. As características fundamentais da lei divina, elas são classificadas segundo a doutrina espírita, classificação entre aspas, né? Mas só para as pessoas entenderem. A doutrina espírita classifica mais ou menos assim: esclarecer por que o homem instruído tem mais responsabilidade em praticar o bem. Então, ela esclarece a nós espíritas porque nós temos mais responsabilidade em praticar o bem, porque nós somos instruídos, nós já tivemos contato com ela. E o que é uma lei, para a gente dar início então? O que é uma lei? Lei é uma norma, um preceito, um princípio, uma regra imposta pela consciência e ou pela sociedade. E aí muita gente, nos dias atuais, infelizmente, as pessoas têm um certo receio, uma certa recusa contra essa palavra imposta. Mas é isso mesmo, gente. Se a gente for ver o sentido literal da palavra, é isso. Deus nos impõe, entre aspas, essa lei. Ele determina que a lei tem que ser cumprida. Mas, como ele é perfeição, ele nos dá também o livre-arbítrio de cumprir essas regras ou não. Aí que está a diferença. Mas a lei é imposta. É a mesma coisa que muitos não gostam, que fala da reencarnação compulsória. Ela existe, ela está aí, Kardec colocou na codificação. Então, essa palavra está lá também, ela é imposta pela consciência ou pela sociedade. Pela consciência é a lei de Deus que está em nós. Então ela é imposta, ela é colocada. Você já renasce com essa lei na sua consciência. A possibilidade de você trabalhá-la ou não, de colocá-la em prática ou não, é o livre-arbítrio. É a diferença que acontece aí. Mas o que é lei natural? Então, vamos tentar entender e passar para vocês o que é a lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única lei verdadeira e indispensável à felicidade do homem, porque lhe indica o que fazer e o que não fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, está aí o que nós acabamos de comentar sobre a questão da imposição da lei. Ela é única e verdadeira e é indispensável. Então, a palavra imposta, ela pode ser correlacionada com essa aqui, indispensável. Sem essa lei, não há a felicidade do homem, né? Tais leis formam em seu conjunto o que conhecemos como lei natural ou divina, que é eterna e imutável como o próprio Deus. Eterna, sempre existiu, sempre vai existir. Imutável, não muda nunca. Não são as leis nossas do homem que vão mudando assim que lhe haja interesse ou que elas estejam ultrapassadas. Não, elas continuam sempre as mesmas. Só as leis estabelecidas pelo homem são imperfeitas e sujeitas às modificações inerentes ao progresso, que eu acabei de falar. Como é que nós podemos dividir, mais uma vez, entre aspas, a lei divina ou natural? Dividir para o nosso entendimento, porque para Deus não há como dividir a sua lei, né? Então, para a gente ter um entendimento, foi colocado assim na doutrina espírita. A lei natural contempla dois tipos principais de leis. Dois tipos principais de leis. Vamos lá. As leis físicas, que regulam os movimentos e as relações da matéria bruta e cujo estudo pertence ao domínio da ciência propriamente dita. Então, as leis físicas, que regulam esses movimentos, as relações da matéria bruta e cujo estudo pertence ao domínio da ciência, da nossa ciência. Então a gente tem que caminhar muito ainda para descobrir essas leis todas, né? E
as leis morais, que dizem respeito ao homem, considerando em si mesmo e em suas relações como Criador e com os seus semelhantes. Bom, já dissemos, mas nunca é tarde para se relembrar. Deus é o autor de todas essas leis eternas e imutáveis. É como se a gente estivesse repetindo, mas a gente precisa sempre estar lembrando disso, porque às vezes a gente esquece no corre-corre, no dia a dia. Às vezes a gente fala mal de uma coisa que está acontecendo na nossa vida. Por exemplo, de repente chove, ou de repente abre um sol quente. É a lei divina, é a lei, que está aí para nós colocarmos em prática, aprendermos o melhor, para depois tentarmos colocar em prática. Leis físicas são regidas são matérias que é regida pela ciência, ou estudada pela ciência. E as leis morais é a relação com Deus e seus semelhantes, do homem com Deus e seus semelhantes. Mas todo mundo pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Onde será que Deus escreveu essa lei para que nós possamos aprender, para que nós possamos colocá-la em prática? E a resposta todo mundo praticamente espírita já sabe. A lei de Deus, a lei natural ou divina, está na nossa consciência. A gente renasce com essa lei então na nossa consciência para que nós possamos decidir o que fazer com o nosso livre-arbítrio. Para o lado bom ou para o lado ruim, o lado mal. E isso é o livre-arbítrio quem nos proporciona. Todos a conhecem? Será que todos conhecem essa lei? A lei divina ou natural que está na nossa consciência? Aí eu vou ler uma perguntinha aqui, a resposta da 622. Confiou a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam... Desculpa, eu me atropelei, não é essa aqui. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei? É a 619. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Olha essa palavra mais uma vez, forçoso, forçado, não é? Não é mais ou menos correlacionada com o imposto lá atrás? Então Deus exige que nós progridamos de acordo com o nosso tempo, com o nosso livre-arbítrio. Mas nós todos teremos que passar por isso, né? E ele, então, depois, lá embaixo, na 622, faz aquela pergunta, se Deus confiou a certos homens a missão de revelarem as suas leis, essas leis divinas, né? Indubitavelmente, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, vejam só, a lei está na consciência, né? Na nossa consciência. Mas todos nós podemos conhecê-la? Sim, todos nós. Mas nem todos compreendem ainda. Mas será primordial que nós comecemos agora a estudar essas leis, a aprender essas leis, colocá-las em prática. Por exemplo, a doutrina espírita é uma obra tão grandiosa, uma obra linda, e a gente não consegue colocar tudo em prática, principalmente o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí nós temos o amparo de Deus que nos envia de tempos em tempos homens em missão, espíritos em missão, para nos auxiliar, para nos impulsionar, ajudar a entender, compreender e colocar em prática essas leis. Basta que nós queiramos, mais uma vez, através do nosso livre-arbítrio. Divisão das leis naturais. Nós temos então, dentro das leis naturais, a lei de adoração, a lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade,
lei de liberdade, lei de amor, justiça e caridade. Então ela foi dividida nesses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 leis, subdividida. Nós estamos dando um apanhado geral do que é a lei natural. Não entraremos em cada uma dessas leis porque não daria tempo e mesmo porque cada uma delas é um estudo. A ciência tem se dedicado exclusivamente aos estudos dos fenômenos do mundo físico, observando-os e experimentando-os. Então, Kardec fala que a princípio ele não acreditava em nada do que se falava lá das mesas girantes, mas ele colocou o seu método científico, como pedagogo que era, como professor, e passou a investigar aqueles fatos, aqueles fenômenos, e viu que ali não tinha nada de sobrenatural. Ali tinha algo que daria para se aprender, se tirar dali de um aprendizado grande. Então ele começou a pesquisar, a estudar, e toda essa doutrina espírita foi codificada através dos seus métodos científicos, dos seus métodos, de codificá-la, de buscar aquilo que estava sendo tido como sobrenatural, buscar e mostrar que ali não tinha nada de sobrenatural. Então, a cargo da ciência fica essa pesquisa, exclusivamente dos estudos do mundo físico. Mas e o mundo espiritual, então? Bom, isso fica a cargo da religião e com o trato das matérias metafísicas e espirituais. Aí alguém pergunta assim, bom, mas no início sabemos que Kardec não viu a doutrina espírita como uma religião. Bom, no princípio realmente ele não quis que isso acontecesse para que não se caísse novamente nos mesmos erros de outras vezes, outrora, que aconteceram, por exemplo, com Martim Lutero, que trouxe a lume o protestantismo com algumas leis, um evangelho modificado, mas que se deturpou novamente, assim como o cristianismo, implantado, ou melhor, surgido lá com os apóstolos de Jesus e que depois foram também subvertendo. Então fica a cargo da religião hoje essas questões metafísicas e espirituais. O espiritismo, sim, é considerado hoje como uma religião. Claro, o tempo passou e as condições de aprendizado, de entendimento da doutrina foram sendo aperfeiçoadas e melhoradas. Aí nós vamos prosseguir, porque senão não vai dar tempo. Eu vou ler para vocês aqui, pedir permissão. 623. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Certamente hão dado causa a que os homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram afinal homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Então, ele está falando aí uma continuação daquela pergunta sobre se Deus envia missionários. E a resposta aqui pode parecer um pouco complicada, mas ela é simples, que certamente alguns se tomaram por missionários e que não foram enviados para tal, pois se achavam em condições, ensinaram bastante coisa, mesmo entre erros, mas que algumas verdades podem ser tiradas daí. Então nós vemos isso hoje em dia muito, muitos irmãos que sobem à tribuna em outras religiões, na nossa, para ensinar a palavra de Deus e cometem equívocos. Uns porque não buscam interpretar o que está ali na leitura da Bíblia, por exemplo, traduzem ao pé da letra, literalmente, e aí confundem. Mas, mesmo assim, há que se tirar coisas boas dali.
bons exemplos, por exemplo, né? Bons exemplos. Então nós não podemos dizer que de tudo está errado. E aí ele vem com a 624 e pergunta assim: qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-los pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Por isso que a gente alerta sempre: cuidado com o que se lê, cuidado com os vídeos que se veem na internet, cuidado com aquilo que está escrito na internet, para que nós não possamos cair em erro. Se há dúvida, vamos buscar essa dúvida nos ensinamentos, principalmente da doutrina, da Bíblia, com aqueles que entendem, aqueles que estudam um pouco mais que a gente. A 625 diz assim: qual o tipo de mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? É uma das perguntas mais belas que nós temos no Livro dos Espíritos, não que as outras não fossem, mas é uma pergunta muito bonita, de um aprendizado grandioso, né? E que você fica sempre se perguntando: quem será? Nós que já temos contato com a doutrina já sabemos. E mais bonito ainda, mais lindo ainda é a resposta. Uma palavra: Jesus. Então, Jesus é esse homem, é esse espírito que é o verdadeiro homem de bem ao qual nós devemos nos inspirar. Não nos outros espíritos, todos que podem ter uma missão, vieram com certa missão, mas Jesus é, como se diz na gíria, é o espelho, é o norte que nós devemos tomar. E Kardec traz uma explicação para essa resposta, essa pergunta. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então ele já disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Faça brilhar a vossa luz. Então ele disse que nós podemos chegar igual a ele. Mas ele é esse tipo de perfeição moral que nós devemos seguir. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu porque haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos, e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Então, a gente está vendo até nesses dias, né? Hoje, 17, se eu não me engano, 17 de agosto, a gente está vendo na TV, nos noticiários, na internet, a retomada do Afeganistão após saída das tropas americanas e aliados daquele país que vive dominado sob o regime ditatorial, um regime religioso ditatorial, né? Então, um regime duro, um regime fanático. A palavra correta seria fanatismo mesmo. Então a gente vê as coisas que estão ocorrendo, aquele povo oprimido, temeroso, querendo fugir, querendo sair daquilo ali de qualquer jeito. Então a gente percebe que esses seres, esses irmãos que estão voltando a ter o controle daquele país, eles são fundamentalistas, são fanáticos e levam estritamente ao pé da letra e com modificações que eles próprios implantaram com regimes que eles querem. Então é isso que está querendo dizer aqui, né? Que a gente pode seguir os princípios de Jesus. Eles ainda não têm certo conhecimento disso, têm as leis do Alcorão, mas não é assim que se deve fazer, né? Então, as leis
divinas e morais, naturais, elas estão na nossa consciência. Basta que a gente aflore, coloque para fora isso. Mas eles não são assim. Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque porque a gente erra às vezes também, nós confundimos as leis que regem a condição da alma, da vida da alma, com a da lei do homem, a lei do corpo físico, né? Do mundo físico. 626. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas ou naturais. Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens já tiveram. Então Kardec resolveu fazer essa pergunta aos espíritos para que a gente veja que não foi só através de Jesus que nós tivemos essas leis. Olha só, eles respondem assim: já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las, pelos ensinos, mesmo incompletos, que prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Tem mais um pedacinho da resposta, mas é o que basta para a gente aqui. Então, não foi somente Jesus que trouxe essa lei divina ou natural para a gente, né? Outros, anteriormente, já falavam. E é interessante que a gente, quando passa o olho e lê o livro e não para dar uma estudada, a gente não percebe uma frasezinha muito interessante nessa resposta da 626. Ele diz assim, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Então, a meditação, a reflexão, a parada para a gente analisar os fatos, as coisas que estão ocorrendo, para que a gente possa concatenar ideias, para que a gente possa obter uma resposta, pois ali estamos nos ligando com o mais alto, através da espiritualidade, através da prece. Uma meditação é uma prece em silêncio, não é? Então, há necessidade que a gente comece, talvez até por isso, pausando alguns minutos, esquecendo o telefone, esquecendo o trabalho, esquecendo outras coisas, pausando a nossa vida por alguns minutos para meditarmos, para orarmos, para pedirmos auxílio a Deus, a Jesus, aos nossos espíritos protetores. É permitido aos homens se aprofundarem em todas as leis? Ele diz assim: por isso é que os preceitos que consagraram foram desde todos os tempos proclamados pelos homens de bem, e também por isso é que elementos dela se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância ou na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. O que poderia a gente entender nessa questão, se é permitido ao homem se aprofundar um pouco mais nas leis de Deus? A gente precisa parar para analisar isso. É permitido ao homem se aprofundar em todas as leis? Sim, é permitido. Nós não temos as leis, a doutrina, que é considerada uma lei, a lei divina e natural. A doutrina não seria, vamos voltar. A doutrina não seria esse complemento, esse auxílio para nós alavancarmos essa lei de consciência, essa lei natural divina que está na nossa consciência? Ela é um auxílio, né, para isso. Então nós podemos nos aprofundar. O que virá pela frente? Bom, isso ao futuro pertence. Não devemos nos preocupar com isso mais. O que nós vamos aprender um pouco? Vai vir outra doutrina, vai vir outro Jesus? Nós não precisamos nos preocupar com isso. Nós, pelo menos que temos o conhecimento da doutrina, nós precisamos nos preocupar sim de colocarmos isso aqui que já temos em prática. E olha, 1014 perguntas, 1019, né? 1019 perguntas, mais o livro do Evangelho, mais o livro dos Médiuns, Gênese, espetacular, né? Obras póstumas. Então, a gente precisa entender esses livros, entender essas leis que estão aqui, esses ensinamentos que estão aqui, e coloquemos em prática.
para depois nos aprofundarmos em todas essas leis. Nós não conseguiríamos entender essas leis sem a nossa evolução moral, sem a nossa evolução do espírito. Não adianta, não é dado àquele que não pode compreender certas leis, porque talvez pelo descobrimento de certas leis nós iremos nos prejudicar e prejudicar a outrem. Por exemplo, só um exemplo básico, né? Nós aprendemos através das leis da física e outras coisas a voar, a fazer com que máquinas voassem. Tudo bem que estava na hora certa de aprender, porque senão Deus não permitiria. Mas o que fez o homem com um avião que era para transportar pessoas de locais longínquos de um para outro? Utilizou-se para matar. Não é isso? Então, talvez, se soubéssemos de algumas leis que ainda não descobrimos, talvez essas leis, se forem descobertas agora, no momento atual em que estamos, de espíritos ainda em busca de perfeição, espíritos ainda na provas e expiações, a gente talvez faria coisa errada. Vamos adiantar. Só que aí essa resposta, se nós podemos ter o conhecimento de todas as leis, a resposta sim, né? Eu teria que ter complementado. Mas uma única existência não basta. Então, nós não vamos conseguir nessa reencarnação aprender bastante coisa, ou mais coisas, muitas coisas. Nós não vamos aprender tudo. Nós vamos aprender aquilo que está dentro do nosso limite e programado para a gente nessa reencarnação. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos, ou seja, a lei divina ou natural nossa aqui desse planeta Terra é igual a de um outro planeta? E aí está a resposta. A razão diz que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. E aí a gente tem aquela questão da pluralidade dos mundos habitados, né? Então, se aqui nós temos uma lei de uma maneira, em um planeta mais evoluído de uma outra maneira, de um outro jeito. E num planeta... Eu falei país? Ah, desculpa, gente. Desculpa. É o cansaço mental, está difícil. Então, nesses outros planetas, a lei é diferente. Se a lei aqui que rege esse corpo, né, para nós aqui, ainda um corpo pesado, um corpo de matéria mais densa, em outro planeta mais evoluído, esse corpo já é mais sutil. Então, essas leis têm que ser diferentes. Né? Então, a razão diz que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e a proporcional ao grau de adiantamento de cada um de nós. Tem um pequeno trecho ainda nessa questão da lei divina natural sobre o bem e o mal. Nós não vamos entrar em outro estudo não, mas está aqui para a gente falar na 629. Né? A lei propriamente dita, lei divina e moral, vai até a 628. Mas vamos falar um pouquinho disso aqui. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Por isso que nós temos que falar. Funda-se na observância da lei de Deus, o bem e o mal. Mas olha o que ele diz. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Nós, dentro da nossa condição moral de viver, nós temos isso aí. A regra do bem proceder de cada um. Moral. Questão moral. Então nós temos que distinguir o bem do mal. O bem é tudo que é conforme à lei de Deus. Mais uma vez estamos falando da lei divina. O mal, tudo que lhe é contrário, que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Tem uma frasezinha que diz assim, que se você deixar de fazer o bem, já está fazendo o mal. E não é verdade? Interessante, né? Mas é verdade. Se a gente não faz o bem a ninguém, fica ali no ostracismo, a gente está fazendo mal para a gente e para os outros. Nós não estamos crescendo, nós não estamos dando passo na nossa evolução moral, na nossa evolução espiritual e física do planeta também.
Vede o que gostarias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganei. Ou seja, faça tudo para o outro que você quisesse que o outro fizesse para você. É o que a frase quer dizer. Não se engane. É isso. Nós temos que seguir esse princípio básico. A origem do mal, portanto, está no próprio homem. Então, o mal não está na lei de Deus. A lei de Deus é o bem, é o amor. Mas a origem do mal está no próprio homem. É decisão dele. Então, onde não há o bem, há o mal. E onde há o mal, o bem se afasta. Para isso que nós precisamos rever as nossas condições de vida, de pensamentos, de hábitos. A cada dia é uma dificuldade imensa, principalmente no seio familiar, no seio de amigos, no seio do trabalho. É muito difícil, mas nós temos que lutar contra isso. E qual o melhor remédio para quando estamos nesse momento difícil? Prece, oração e, como disse ali atrás, um pouco de meditação. Deixando de praticar o bem, já estamos fazendo mal, já falei, né? O bem e o mal são absolutos para todos os homens. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal. A lei de Deus é a mesma para todos. Então, a resposta dos Espíritos é isso. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? Depende de cada um de nós. Se nós formos para o lado do bem, sempre seremos bons. Se a gente for para o lado do mal, sempre seremos maus. À medida que os seres humanos evoluem, quer moralmente, quer intelectualmente, compreendem melhor a lei natural ou divina e passam a reformular seus conceitos ou antigos conceitos. Então, a partir do momento que a gente vai aprendendo, vai colocando em prática, vai estudando, vai ouvindo, vai tendo como exemplo, a gente vai crescendo moralmente e intelectualmente. E a gente, então, passa a reformular certos hábitos, certos conceitos, certas dificuldades, certos erros que nós cometemos. Às vezes a gente bate na cabeça em várias vezes o mesmo erro, mas vai ter um dia, um momento que nós vamos aprender. E aí eles falam algo que a gente já sabe que a gente tem que, por isso que a gente sempre fala, vamos começar logo. Para isso, ou seja, para que a gente evolua intelectualmente, moralmente, são necessárias diversas existências corporais, diversas reencarnações nossas, né? E em cada reencarnação a gente aprende um pouquinho, muda um pouquinho. Ou, no mínimo, a gente estagna, a gente nunca vai retroceder. Portanto, o homem não pode alegar total desconhecimento das leis de Deus. Todos a temos em nossa consciência. Para tanto, Deus confia a certos homens a missão de revelarem a sua lei. Nós já comentamos lá atrás, mas como está na sequência, a gente vai falar. Em todos os tempos, espíritos superiores encarnam com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Então, nesse momento atual do planeta, nós estamos já recebendo e por receber mais espíritos puros, mais espíritos superiores, encarnando, alguns encarnando pela primeira vez no planeta, vindo de outras esferas, para nos auxiliar, para nos ajudar, né? Então, a gente tem que estar atento a isso, conforme os nossos aprendizados e ensinamentos de Jesus, para que nós possamos seguir esses espíritos, seguir, que eu digo, seria no seu exemplo ou nos seus ensinamentos, buscar colocar em prática o que ensinam, o que praticam. Tivemos 3 períodos fundamentais como aprendizado espiritual no planeta Terra. Então, temos três eras, 3 períodos, 3 momentos fundamentais de aprendizado na questão espiritual, que foi com Moisés, com Jesus e o Espiritismo. As 3 revelações, né? O ponto mais alto da lei divina é o amor. É o remédio, a cura para todos os males. E eis, então, uma questão que a gente tem que parar para raciocinar, refletir. A lei, o ponto mais alto, ponto culminante da lei divina é o amor. Mas não é esse amor que nós costumamos falar todo dia. Eu te amo, não sei o que, é o amor.
Não, é o amor real, aquele amor que Jesus transmitiu aos homens quando aqui esteve. É aquele amor. E esse amor é uma dificuldade de a gente conseguir no atual estágio. Nós temos aquele amor, aquela condição de aprendizado, mas o amor real ainda está por chegar, não está conosco ainda, né? Esse amor, é o remédio, a cura para todos os males. E como transformar as tempestades do mal em atitudes do bem em nossas vidas? Como é que nós podemos fazer isso? Então vamos lá. São alguns tópicos. Como é que nós podemos transformar as tempestades do mal em atitudes do bem em nossas vidas? Vigilância dos pensamentos, oração sincera, prática do bem e da caridade, não ao ódio e à raiva, não aos vícios de toda a ordem, qualquer tipo de vício, correção imediata de qualquer erro, luta constante contra injustiças, busca pela evolução. Eu queria voltar um pouquinho aqui nessa questão, prática do bem e da caridade. Esses dias nós estávamos fazendo culto em casa e caiu sobre essa questão da caridade, né? Tem uma passagem bonita no livro do Evangelho sobre isso. Me perdoem que a câmera aqui está preguiçosa, está deitando, querendo dormir, igual o dono, cansado mentalmente. Mas a prática do bem e da caridade. Essa caridade, gente, não é somente a material. O bem material é tudo que envolve a questão do amor colocado ali atrás. Ah, mas você acabou de dizer que nós não temos esse amor real. Ótimo. Trabalha com o que temos. Façamos o que temos. Coloquemos em prática o que temos na mão, que está aí para a gente agora. Então a prática desse bem e da caridade não é somente o material. Uma simples palavra de conforto, alguém que está necessitado, um simples bom dia, um sorriso. Nossa, a gente anda tão mal-humorado. Às vezes a gente dá o bom dia para o motorista de ônibus, ele não responde. Ou ele responde com cara feia. Dá um bom dia para o vizinho não responde. Meu Deus, será que a gente não conseguiu aprender com todos esses episódios que ocorreram conosco nesses últimos 1 ano e meio, quase 2? Será que nós não aprendemos ainda? Aí eu vejo, né, as pessoas, quando a gente voltar, a gente vai voltar a se abraçar e tal. Não há necessidade de voltarmos ao físico, ao contato físico. Não estou dizendo em casa espírita, em palestra, estou dizendo no geral. Não há necessidade desse abraço. Claro, é gostoso, é transmissão de calor, de amor e tal. Mas o abraço em forma de oração, em forma de pensamento bondoso, pensamento de carinho, seja ele por quem for, seja até por aquele que nos atacou de alguma forma. O carinho é o perdão, é aquela não guardar mágoas, não guardar ressentimentos. Aí eu falo assim, mas você fala assim, é fácil porque você estuda, você é assim. Não somos assim. Nós temos muitas dificuldades para vencer nesta área principalmente, né? Então é muito complicado sim, mas não que nós não possamos começar agora a fazer isso. Não ao ódio e à raiva, né? Então eu vou passar um pouquinho que eu já falei tudo isso aqui, depois quem quiser pode voltar. A busca pela evolução é o último que ele coloca lá. Essa busca para a evolução, gente, é incessante. Não é somente no dia de palestra. E tem mais. O que eu vejo sempre, a gente acompanha, e às vezes a gente comenta com os amigos, a maioria, eu só vou assistir a palestra do Atmos, eu só vou assistir a palestra do GECAL porque é minha casa, eu só vou assistir a palestra do Nosso Lar porque lá é minha casa. Não é assim. Quanto mais a gente assistir de outras casas, maiores aprendizados outros expositores estarão falando. Então a gente pode até aprender algo de uma maneira diferente com outro expositor. Então essa evolução, a busca pela evolução é até nisso. A gente parar de pensar que a nossa casa está toda certa. E não é bem assim. Parar de escolher o palestrante. Hoje eu não vou ver o Edson porque o Edson tem uma voz chata, enjoada, é enjoado para fazer palestra. Tudo bem, respeito cada um. Mas
talvez algo que eu tenha falado aqui agora tenha sido um pouco diferente do que outro palestrante tenha falado, outro expositor, melhor dizendo, e que eu tenha esclarecido. Não estou dizendo nesta palestra, mas em algumas outras. Isso já nos falaram. Poxa, eu aprendi de uma maneira diferente com você e aí eu entendi. Ou eu não entendi o que você falou e aprendi com outro. E me dá esse toque, esse retorno. É isso que é interessante também. Porque quando alguém percebe um errozinho, se sinta à vontade, pelo menos no meu caso, de me falar, olha, a Marise, Maristela, que estão nos assistindo, outros amigos também, já sabem, tem total liberdade. Amigo, você falou isso, tal coisa assim. Marli, a gente sempre conversa, né, Marli? No particular, às vezes, e um dá um toque no outro para ajudar. É isso que faz essa evolução, é a busca pela evolução. Porque eu posso não estar vendo o meu erro, mesmo assistindo de novo. Mas eles estão vendo, os amigos estão vendo. E não custa dar aquele toque. Então, assim, para a gente disseminar, o mal é a ausência do bem. Essa frase a gente já ouviu várias vezes, né? O mal é a ausência do bem. O bem existe, mas o mal acontece quando o bem não está ali. Onde existe o bem, forçosamente não existe o mal. Praticamente uma frase repetida. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Então é aquilo que eu disse. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Se você não pratica o bem, você está praticando o mal, deixando de praticar o bem. Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Vamos repetir. Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Ou seja, Deus não criou o mal, como já ouvimos dizer. A lei de Deus se acha toda contida no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus. Então a gente não precisa mais falar nada, né? A lei natural abrange todas as circunstâncias da vida e esse preceito compreende só uma parte da lei. Bom, gente, nós tivemos esse pequeno estudo da noite de hoje para tentar levar vocês um pouquinho de entendimento, se é que eu conseguir, para que possamos colocar em prática uma autoanálise da nossa consciência, da lei que está na nossa consciência, meditarmos, como disse aqui o livro, a mensagem, né, a pergunta do Livro dos Espíritos, para que a gente possa melhorar, primeiro em nós. Se não melhorarmos nós mesmos, nós não vamos conseguir melhorar o outro, porque é o exemplo que dignifica, é o exemplo que faz aprender. Então nós temos que dar o exemplo. E olha, nós expositores, o quanto nós erramos. Meu Deus, que dificuldade. Né? Caminhar sobre uma linha reta é muito difícil. Mesmo ela estando apoiada num chão sólido, é muito complicado. Mas não que não possamos conseguir. Sempre poderemos conseguir. Para isso, nós podemos contar com a ajuda dos amigos espirituais, dos nossos mentores, das casas espíritas, dos ensinamentos da doutrina espírita, da própria Bíblia, enfim, de toda a literatura espírita que nós temos, mesmo sabendo que tem algumas com dificuldades nos seus ensinamentos, nas suas falas, por isso nós precisamos prestar atenção no que lemos, né? Para que a gente possa conseguir essa evolução. Então eu espero que eu tenha trazido algo de bom para vocês. Me perdoem, talvez alguém vai perceber que eu estou um pouquinho mais lento, uma marcha lenta hoje, né? Mas é que eu estou saindo de uma pequena pneumonia bacteriana, então às vezes a gente cansa um pouco para falar, então eu tive que dosar um pouco aqui a voz, a entonação e a fala rápida, né? Para não conseguimos fazer. Graças a Deus, acho que eu só dei umas 2, 3 tossidinhas aqui, mas essa palestra já era para ter sido gravada até uns dias antes e eu não consegui. Então eu agradeço a todos a compreensão por estar me ouvindo. Agradeço sinceramente a Marise e ao grupo GECAL, essa casa que eu tenho profundo amor, profundo respeito, uma profunda admiração por todos aí. Sou, vamos dizer assim, quase um velha guarda, né, nessa casa que a gente conheceu há muitos anos atrás. Alguns dos irmãos já desencarnaram, já estão na pátria espiritual. Então eu tenho um carinho muito grande
E quando a gente está naquele salão do GECAL, a gente sente uma emoção muito grande, uma força espiritual muito grande para fazermos palestra presencial. Tomara a Deus que consigamos voltar em breve. Algumas casas espíritas já estão fazendo isso, nós já estamos convidados para fazer presencial em Saquarema e outras casas. Então a gente aos poucos vai voltar, se Deus quiser, e vamos voltar ao pique, mas aprendemos com tudo isso a dádiva da internet. Nós não vamos deixar isso de lado. Então vamos continuar gravando, passando ao vivo de alguma forma, né? Porque a gente consegue chegar àquele irmão que não pode comparecer à casa espírita por algum motivo. Então a gente vai continuar assim. Muito obrigado pelo convite, uma boa noite a todos. Sintam-se abraçados a todas as casas, a todos aqueles que estejam nos ouvindo hoje. Muito obrigado, uma boa noite. Vamos encerrar então com a nossa prece final. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, bondade e amor, nós te somos gratos, Senhor, pela intuição da noite, aos nossos mentores, aos mentores da casa. Senhor, abençoa-nos hoje e sempre, abençoa esse planeta tão necessitado de vós, para que possamos, Senhor, dar pequeninos passos, mas chegar a sermos luzes, a sermos deuses, como Jesus já nos outorgou e nos falou. Abençoa-nos, Senhor, nessas grandes dificuldades que temos diariamente em nossas vidas. Dai-nos ânimo, paz, coragem, perseverança para continuarmos seguindo em frente. Que assim seja. Graças a Deus. Até mais, até um dia. Boa noite. Muito obrigado.